Olá, minha irmã, olá, meu irmão, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, realizado com muito carinho pelo Emana Espaço Holístico Maria de Nazaré. Convido que vocês possam ter o nosso copo com água para que os bons amigos espirituais possam fluidificá-lo. Muito bem, é com muita alegria no coração que nós, então, a partir de agora, nos reunimos e nos conectamos à espiritualidade amiga, que aqui conosco se faz presente, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores e todos aqueles que a espiritualidade julgam necessário que aqui se façam presentes conosco para nos ensinar, nos intuir e também conosco trocar experiências e aprender. Pois a palavra do Cristo é para nós encarnados e desencarnados. É joia rara. E que nós possamos, a partir desse momento, através da leitura, refletir, compreender e principalmente colocar em prática os ensinamentos de Cristo Jesus. Que assim seja. Capítulo 9, itens 7, 8 e 9. Vamos ler então, estarei lendo aqui no meu computador. Item 7, a paciência. Vamos ao texto. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Só nessa primeira linha, nós, na nossa pequenez, já ficamos assustados. A dor é uma bênção. Como assim a dor é uma bênção? Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que, pela dor nesse mundo, vos marcou para a glória no céu. Então, as dores que nos chegam, lembrando que nós somos os responsáveis por elas, elas são bênçãos. Bênçãos no sentido de nós pararmos e pensarmos o que temos feito. Essas dores que nos chegam hoje são frutos do que semeamos no passado, seja nessa reencarnação ou em outras reencarnações. Mas essa dor é uma possibilidade, então, se é uma bênção, de nós pararmos, olharmos para ela, e ela está em nosso espírito, mesmo sendo uma dor física, uma doença, ela é um freio para pararmos, pensarmos o que temos feito, como temos agido. A dor é uma bênção. Francisco de Assis nos ensinou que a dor é uma mãe. Uma mãe. Pois uma boa mãe se preocupa. Uma boa mãe chama a atenção do seu filho. Sim, que às vezes esse chamar de atenção pode ser entendido pelo seu filho, pela sua filha, como algo ruim. Minha mãe me chamando a atenção. Minha mãe me pedindo para parar de fazer isso. Eu que a amo tanto, e ela que me ama também, mas por que ela está sendo tão rude, entre aspas, comigo nesse momento? Se a mãe chama a atenção do seu filho, da sua filha, por algo em que num primeiro momento eles não gostam, é para que eles parem, preste atenção sobre o comportamento realizado, sobre o caminho que está sendo escolhido. E muitas vezes, então, essa dor, como consta aqui no Evangelho, ela é uma bênção para que nós possamos olhar para ela, encará-la e por meio dela percebermos o que não estamos fazendo adequadamente, o que estamos fazendo mal a nós mesmos sem percebermos, achando que está nos fazendo bem.
Vamos então continuar no texto. Sede pacientes. Então ele traz a dor. A dor requer que eu olhe para ela. Eu quero que essa dor acabe o mais rápido possível. Não é assim? Aí o texto diz: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Não nos requer esforço, né, gente? Se você tem R$2 na carteira ali, a moeda no carro, você pega e dá. Até para se livrar muitas vezes, né? Quem nunca fez isso? Todos nós. Não requer esforço. Todavia, a caridade, existe uma caridade com mérito, que é a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Estamos passando por um período de Páscoa, de ressurreição, de renovação. Certamente nós podemos ter na nossa vida diferenças com pessoas da família, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, esposo, esposa, ou alguém no nosso ambiente de trabalho. Algo que para nós no primeiro momento é uma dor. As relações humanas são complexas. E quando elas não são boas relações, elas nos fazem mal. Elas nos trazem dor. Mas o Evangelho está dizendo, a dor é uma oportunidade. Francisco de Assis, a dor é uma mãe. Opa, a vida está me dando uma chance de olhar para essa dor, de tratar a caridade. Sim, mais uma vez vamos falar da caridade aqui. Tratar essa dor. E quem pode fazê-lo? Apenas eu. Apenas você. Perdoar. Perdoar. Não significa amar. Não significa esquecer. Mas significa seguir em frente. Sem ficar amarrado, preso àqueles momentos que te fizeram mal. E que você tem também responsabilidade nisso. Nada nos chega por acaso. O texto diz assim, o Evangelho: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo. A gente fala isso, né, da boca para fora com maior facilidade. E a gente lê nos Evangelhos, então, que ele tinha uma capacidade incrível de perdoar. Inclusive na cruz. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E Cristo é nosso farol, nosso modelo, nosso guia. Não podemos nós começar a pensar, pelo menos a exercitar esse perdão? Coragem. Cristo sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse do que censurar-se. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado. Nós, Cristo não, mas nós sim temos que espiar o nosso passado. Para nos fortalecer. Percebam que a dor vem como uma porta que se abre para nos fortalecer? Pois não estamos aqui nesse planeta Terra a passeio, apenas como turismo de lazer. Sim, que a gente possa viver momentos muito bons aqui, sem dúvida, alegres, felizes, sem dúvida. Essa tem que ser a nossa meta, inclusive. Mas não esqueçamos que o planeta Terra é uma escola, e nessa escola fazemos provas, e às vezes temos bons resultados, e quando não temos bons resultados, nós repetimos a prova. E esse repetir a prova nos causa uma dor, um sofrimento, e a gente quer se livrar logo. Mas a paciência
Então a paciência se vive no momento em que nós estamos sendo desafiados. Falar de paciência quando está tudo bem é apenas falar de paciência. Agora, viver a paciência nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores, é aí que nos colocamos em prova. O resto é discurso. Um espírito amigo nos trouxe essa palavra em 1862. Obediência e resignação é o nosso próximo item. Oitavo. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Estou sofrendo, preciso de paciência. O que posso fazer nesse momento? Quais são os indicativos para eu tratar esta doença, do corpo ou da alma? Devo obedecer, então, a essas recomendações que vêm da especialidade médica ou que vêm dos céus por meio da palavra? Devo obedecê-las porque a razão me traz isso. E a resignação é seguir em frente essas recomendações. A resignação seria obedecer, mas sem murmurar, sem reclamar, mas sim obedecer, seguir em frente, e ainda acima de tudo, sem reclamar, mas acima de tudo, agradecendo a Deus. Vejam, gente, não sei se para vocês, mas para mim isso é muito difícil ainda. Obedecer aquilo que precisa ser feito, aquilo que a paciência me mostra, vai devagar, calma, sem pressa, um dia de cada vez. E seja resignado. Como assim? Não fique reclamando ao cumprir esse um dia de cada vez, mas pelo contrário, agradeça a Deus pela oportunidade. E isso é ser, e isso é viver a resignificação. Resignificação. Por isso que ela é do coração. E o texto diz assim: as duas forças ativas, obediência e resignação. As duas forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Ao nos revoltarmos com a dor que nos chega, ao nos revoltarmos, não estamos sendo resignados. O covarde não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta também não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Que incrível, né? O momento da reencarnação, o período histórico da reencarnação do Cristo. Momento de enorme corrupção no Império Romano, de ausência de caridade. E ele vem, durante a sua jornada, mostrar a paciência, a obediência à lei do seu Pai e a resignação. A paciência para com as nossas dificuldades, para com a maldade no mundo. A obediência àquilo que a sua missão e a resignação, sem murmurar, sem reclamar, mas ainda agradecendo a Deus, pois foi um instrumento da espiritualidade que transformou o mundo, transformou a maneira de ser das pessoas nesses últimos 19 séculos, 20 séculos.
a sua lição se faz presente em nossos corações. E o Espiritismo, mais recentemente, há 1,5 séculos atrás, aproximadamente, quase 2, vem confirmar, por meio da fé raciocinada, os seus ensinamentos, a necessidade de prestarmos atenção nessa experiência terrena, pois a lei da reencarnação nos traz a responsabilidade para com os nossos atos. Colhemos hoje as experiências do passado. Estamos plantando nesse momento as sementes que colheremos no futuro. E que nas sementes de hoje, sim, de agora, nós possamos iniciar então o treinamento, o exercício da paciência, da obediência e da resignação. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão. Que nós façamos uma semana abençoada. Que as palavras lidas, refletidas, discutidas aqui nesse Evangelho possam nos fazer avançar, crescer, caminhar. Sempre em frente. Que acreditemos e que confiemos. Que quando a porta da dor se abrir a nós, como está no Evangelho, ela é uma bênção para o nosso desenvolvimento. Não significa dizer que será fácil, mas é necessário. E aqui é necessário colocarmos em prática paciência, obediência e resignação, tendo como base a confiança. Obrigado aos nossos irmãos do plano maior que conosco estiveram ao longo desse Evangelho. Obrigado pela intuição. Obrigado pelas trocas de experiências. E que ao longo da próxima semana que se inicia, possamos viver, refletir e lembrar das palavras aqui discutidas. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Uma abençoada semana. Paz e bem.